Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui com um convidado. O convidado de hoje vem pela segunda vez, nós vamos ter um papo maravilhoso aqui. Você já sabe quem é que você clicou, né? Então você já sabe quem é. Mas antes de eu começar a conversa, eu preciso falar duas coisas para você. Primeiro, sabia que a gente tem um canal de corte, só de cortes aqui do nosso podcast? Então eu vou deixar o link para você. Entra lá, também já se inscreve no canal de corte para você receber as chamadinhas aí das principais partes dos podcasts que a gente grava. Vai ser muito legal. Às vezes você não está com tempo de ver 1h20, 1h10. Você consegue ver ali alguns minutos e pegar aqueles conteúdos que vão te abençoar. Então, canal de cortes, o link está aí. É só você se inscrever, ok? E a segunda coisa é que nessa semana nós estamos lançando um novo curso, Aprenda a Pregar, e com enfoque em pregar para jovens e adolescentes, e eu estou dando esse curso. E para todo mundo que se inscrever no curso, eu estou dando de presente. Presta atenção que eu vou dar de presente. Os meus esboços das mensagens. É isso mesmo. É um link, cara, com os esboços todas as mensagens e vai te ajudar aí você a desenvolver, a aprender, mas pode pregar todos esses esboços aí, fica tranquilo e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, aprenda a pregar, está disponível o curso, vou deixar o link para você na descrição também, só clicar e fazer a sua inscrição. Vamos embora? Podcast de hoje? Josué Gonçalves. Novamente aqui. Que honra. Nós gravamos no outro estúdio, né? Agora estamos aqui no novo. Parabéns pelo estúdio. Muito, muito legal. Muito legal. Apesar que pagou nossa carinha aqui. Em breve ela volta a brilhar. Mas muito bom. Obrigado por você estar aqui, participando mais uma vez. Alegria minha. Sempre um prazer. Uma coisa que eu queria conversar com a galera, né? Para todo mundo que está vendo pela primeira vez isso daqui, Josué Gonçalves, pastor Josué Gonçalves é meu pai, né? Douglas Gonçalves, Josué Gonçalves, talvez você ligou as coisas aí, né? E eu acho que uma coisa muito legal que eu sonho experimentar, né? Eu lembro quando eu comecei a viajar, assim, ir em algum lugar ou outro para servir, né? Eles apresentavam, tá aqui o filho do pastor Josué, né? O filho do pastor Josué vai ministrar, né? E eu era ali o filho do pastor Josué. Agora já tá sendo assim o filho o pai do Douglas já? É verdade, pessoal. Você é o pai do Douglas? Não acredito, não acredito. Tira uma foto comigo. Agora tira uma foto comigo porque eu sou o pai do Douglas. É verdade, tá assim mesmo. É impressionante, legal, né? É impressionante. Aonde a gente vai, a gente ouve falar do quanto esse movimento de Dizascope está impactando a vida. Agora, o que me chama muito a atenção, Douglas, são as crianças. É mesmo? As crianças que estão, assim, amando a Bíblia e estudando com você. Outro dia chegou aqui um casal no SOS Casamento mostrando para a gente o que os filhos fazem estudando quando você fez o Mateus comentado assim. E tal. As crianças estudando com você. Isso é maravilhoso. Eu vou deixar um convite para todo mundo que está com a gente aqui, dia 9 de agosto, 8 de agosto, segunda-feira, hoje, né, que está saindo o podcast, né, que seria 8 de agosto, nós vamos começar uma série com Lucas comentado. A gente vai comentar Lucas inteiro, vai ser 4 da tarde, mas vai ficar gravado lá, então se você não pode 4 da tarde, depois você assiste. Mas isso é muito legal. Agora eu estou experimentando uma outra coisa interessante também, porque todo lugar que eu ia e alguém me abordava, principalmente alguém um pouco mais velho, era assim, pô, cara, que legal, meus filhos te acompanham. Meus filhos te acompanham. Aí esses dias eu e a Val estavam andando no shopping e tal, veio uma menina, sei lá, 16, 17 anos, falou, ai, que legal que vocês estão aqui, meus pais te acompanham. Falei, Val, eu estou envelhecendo já. Não, agora... Por exemplo, eu estive na igreja do Telmo, da Viviane, né? Viviane Martinello. Da Martinello. Ele disse assim, olha, quando eu era namorado, noivo da minha esposa, eu fui em um culto em Criciúma que você estava pregando. E ele contou a ilustração, certo? É lógico que ele alterou um pouquinho, porque faz quase 30 anos. Ele contou a ilustração e ele disse, quando eu te ouvi, eu disse no meu coração, quando eu casar, eu quero ter um coração de marido igual desse pastor. Olha só. Já pensou? Isso faz quase 30 anos. Isso é muito legal, né? É muito legal, é muito legal. E eu queria te perguntar, começar perguntando, uma coisa muito legal
que você faz é a Casa de Recuperação de Casamentos, né? Lógico que ali não é esse nome, né? Mas é a figura realmente de uma casa de recuperação onde a gente está acostumado a ver pessoas com problema de álcool, problema de drogas irem, né? Mas uma pessoa que está com problema no seu casamento vai para lá, fica de quinta a domingo, né? Agora é quinta a domingo, para que haja uma recuperação no casamento. E é lindo porque pessoas divorciando, pessoas em crise ali. Quando é que... Conta pra gente, quando é que surgiu essa ideia assim? Eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor Paulo Lima, quando eu estava ministrando no Rio de Janeiro, ele foi me deixar no Hotel Guanabara e antes de eu descer do carro, ele me contou uma experiência lá do Moriá. Inclusive, eu falei com a Ezenete agora, esses dias, lá em Brasília, eu falei para ela, que ela foi a nossa inspiração. Ele me contou a experiência que o filho do pastor tinha tido lá no Moriá, quando ele teve um encontro com Deus, ele foi completamente transformado, restaurado. Quando ele me contou isso e como funcionava essa casa, não é que é o Moriá, eu fui para o quarto e no quarto eu estava falando com Deus, orando, quando foi o Espírito Santo falou para mim, construa uma casa de restauração de casamentos. Eu disse, mas como assim, né? Construa uma casa de cura, de restauração de casamentos. Eu ouvi aquilo e aí comecei a orar para Deus clarificar, tornar mais clara essa visão. Aí foi quando Deus, nesse processo de oração e de tornar mais clara a visão, disse para mim. Isso era mais ou menos faz 11, 12 anos, então foi em 2010. 9, 10. 2010. Tá. 2010. Aí Deus falou, é um lugar para você receber de 30 a 40 casais, os casais vão ficar com você por um período de tempo e eles vão chegar com o casamento morto e vão sair com o casamento ressuscitado. Aí pronto, aí ficou claro para mim. Aí foi quando eu comecei a procurar o terreno e pedir para um arquiteto já ir pensando no projeto já. Tá. Isso é muito legal, porque fazem 12 anos e assim, a visão da forma que o senhor viu, de certa forma, está acontecendo agora, né? Agora. Nem está pronto, né? Nem está pronto. Estão construindo a parte do templo, ainda o refeitório oficial mesmo ainda está sendo construído. Isso. Então, como é que é essa questão de você ter uma visão sabendo que vai demorar 15, 20 anos? Porque uma questão é assim, se nós fôssemos grandes empresários, milionários, né? Aí Deus me deu uma visão aqui, uma casa de recuperação. Amanhã a gente vai lá e compra uma casa de recuperação e tal. Mas não é o nosso caso, Não é o nosso caso. Você depende, tipo assim, se alguém vai ofertar, se alguém vai ajudar. Quem vai arquiteto deu sonho. ali de presente, não sei o quê, ou deu um piso, ou deu... Não sei... E como é que... Teve algum momento que você fala assim, será que é de Deus isso aqui mesmo? É muito interessante que sempre que eu senti o peso da responsabilidade e as demandas financeiras, Deus dava um sinal. Interessante. Sempre Deus dava um sinal. Eu estou com você. Teve um dia que Deus falou comigo, numa parte do projeto, começa que você... E eu não tinha recurso. Começa que não vai faltar recurso. E eu lembro do que o JB falou outro dia, num bate-papo com ele. Ele falou, para onde Deus aponta, ele paga a conta. E como isso é verdade. Agora, eu sempre usei como ilustração, e é minha inspiração, Noé. Noé. Porque Deus deu para ele todo o desenho da arca, não é? E ele acreditou realmente na visão que Deus havia lhe dado. E eu posso imaginar como não foi difícil para Noé esperar 100 anos. Não é? E todos dizendo, mas nunca choveu, cara. Você acredita que vai chover? Inclusive, até o Paulo Borges fez toda uma mensagem em cima da esposa de Noé, que eu achei muito interessante. Ele falou, essa mulher é uma inspiradora, ela é inspiradora, porque é bem provável que, junto com o marido, ela ouviu tudo e um pouco mais para que ele desistisse da visão que Deus havia lhe dado. Então, eu me inspiro meio que em Noé. Eu sei que vai acontecer, agora, é claro, no tempo de Deus. E é tão grande que talvez não vai acontecer tudo comigo. Sim. Mas eu estou preparando pessoas para que elas deem continuidade naquilo que Deus deu para nós. E isso é muito incrível, porque o que eu percebo, eu tenho começado a pensar sobre isso, refletir sobre isso, qual é a diferença das pessoas que constroem algumas coisas extremamente relevantes e que mudam
vida. Não estamos falando aqui de algo que dá muito dinheiro, não, estou falando de coisas que mudam vidas, transformam vidas e tal. E qual que é a diferença dessas pessoas, né? E uma das questões é essa convicção, né? Deus me deu isso aqui, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. E eu vou permanecer aqui fazendo. Então eu vejo duas coisas, essa convicção e essa coragem de assumir a responsabilidade que você vai ter que fazer. Porque quando você pensa em Noé, né, Deus podia ter feito aparecer um barco. E muita gente pensa que Deus trabalha com mágica, né? E não é. Ele não trabalha com... Ele trabalha com um processo, né? Porque enquanto Noé construía a arca, Deus estava construindo Noé. Exatamente. Porque ele precisava ser o tipo de pessoa que ia herdar a terra e começar de novo a partir dele. Então, enquanto esse processo está acontecendo, ele está te construindo também. Exatamente. Ele está construindo a mãe, está construindo toda a equipe. Né? Não adiantava aparecer uma chácara tudo montado. E outra coisa, é interessante, uma vez Deus falou isso comigo. Eu me lembro que quando eu estava começando a pregar, eu tive a oportunidade que todos gostariam de ter. Eu fui falar para umas 2.500 mulheres num evento, que se eu fosse bem-sucedido nesse evento, o meu nome seria soprado na nação. E aí eu escolhi o tema errado, a mensagem errada, não fui feliz na exposição, e em vez de meu nome ser soprado na nação, o pessoal não queria nem lembrar do meu nome, talvez, depois daquela ministração. Aí eu entrei em crise, e aí você vai orar, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou comigo claramente, você não estava pronto, entendeu? Você não estava pronto, não era o momento, não era a hora de Deus para a sua vida. Sim. Ali era você querendo fazer acontecer, e com Deus não funciona assim, entendeu? Então, é o que você disse, realmente, nesse processo demorado da construção, Deus vai trabalhando em você. E eu vejo o quanto hoje, é impressionante, o quanto eu sou diferente do que eu era. Ou seja, houve um amadurecimento, um progresso, uma evolução, um avanço e na maneira de enxergar, de lidar com as questões mais complexas, e como a gente hoje está maduro até para administrar resultados maiores. Sim, entendeu? Sim, muito bom. E então o casal chega na quinta, ele fica até domingo, né? E já foram 100 turmas, vamos dizer assim, né? 100 grupos. 100. De mais ou menos 30, né? A 40. Nós estamos já chegando na casa de 2.850 casais atendidos. Então você tem, de certa forma, uma pesquisa nas mãos, né? O que mais aparece lá de problema que está levando a galera ao divórcio? O que mais aparece é adultério. Né? E é impressionante como já não é mais só os homens. Está quase que ali, disputando hoje homens e mulheres. Inclusive, teve uma situação bem recente de uma esposa que ela foi tão impactada, assim, tão impactada pela palavra, que antes do término da imersão ela chamou um conselheiro e falou: eu preciso confessar muitas coisas que eu não confessei e eu quero sair daqui completamente liberta. E ela confessou 12 adultérios. Meu Deus. 12 adultérios. E aí a pergunta que fica para quem está, que tem recuperação e cura para um casamento de 12 adultérios? Olha, é impressionante. Eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui eles em casa, restaurados e cantando junto com as crianças o hino do nosso ministério. Um vídeo? Os filhos cantando junto com o pai e a mãe o hino. Agora, é bom deixar claro que, na maioria das vezes, quando essa esposa, certo, entrou por esse caminho, na maioria das vezes, o marido abriu a brecha, abriu a porta da infiltração desse espírito da imoralidade. Entendeu? Entendi. Então, ali... Então, não é uma vítima. Não, os dois têm que passar. Por isso que, também, na maioria das vezes, os dois chegam à conclusão, não, nós erramos. Entendeu? Não que justifica, mas explica. Eu abri a porta da infiltração desse espírito da imoralidade. Então, nós dois precisamos de cura, e aí as coisas acontecem. Qual um caso assim que te impressionou profundamente? Assim? Teve um caso que me impressionou, porque eu cuidei desse casal. Né? Quando ele chegou, também a mulher tinha cometido uma infidelidade, e ele
clonou o telefone da mulher e ele então tinha gravado todas as conversas da mulher com acho que um ou mais amantes. Era assim muito triste de ver, muito triste mesmo. E a mulher estava muito resistente, né? Mas ele ali lutando e tal. Só sei que no final da imersão ele disse: pastor, não sei se nós vamos conseguir e tal. Eu confesso que eu mesmo fizemos um bom trabalho com os dois, fizemos o melhor que nós podíamos, mas quando eu despedi deles, eu disse para a mãe, eu disse para a Rose, dificilmente esse casal ficar junto. Eu acho que não vai ter jeito para esse casal. Só que, passa uns 3 anos, eu estou almoçando e recebi uma mensagem dele. Pastor Josué, nós estamos enviando para aí um casal e nós estamos patrocinando para este casal e nós gostaríamos muito que o senhor desse a mesma atenção para esse casal que o senhor deu para mim. Aí eu perguntei, mas quem é você? Manda uma foto sua. Aí ele mandou. E era aquele casal que, quando se despediu de mim, eu disse que não tinha jeito. Aí ele falou assim, olha, que aconteça com esse casal o que aconteceu com a gente. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. Meu Deus. Deus restaurou o nosso casamento, o nosso coração, a nossa família e o nosso ministério, e nós estamos vivendo assim realmente uma lua de mel em Deus agora. Esse foi um caso que marcou, porque todos que ajudou ali a cuidar desse casal pensou, não, é muito difícil esse casal dar certo, é muito difícil. E um outro também foi um casal de pastores que chegou lá, certo? Nós recebemos vários pastores que conheciam esse casal de pastor, não é, pediu ajuda. Para preservá-los, eu nem vou dar muito detalhe, mas pediu ajuda e, aparentemente, os pastores diziam para mim, Josué, se acontecer um milagre aí nessa casa, a gente vai validar seu trabalho. Porque, para nós, é algo assim quase que impossível. Esse casal está restaurado, com a família restaurada, vivendo um tempo numa outra cidade agora. Foi necessário que eles mudassem para reconstruir e tal. Mas eles estão vivendo um tempo tão bonito que ele mandou uma mensagem para mim que agora, com a experiência que ele viveu, ele está ajudando pastores que estão vivendo algo parecido. Essa foi um testemunho que marcou muito também, até pelo resultado. Muito bonito, é muito legal, né? Eu converso com o senhor toda semana, praticamente, depois de um SOS, e é sempre, meu Deus, esse final de semana foi especial. Meu Deus, acho que esse foi o melhor. Não, eu acho que esse foi o melhor. É sempre assim. É sempre assim. Muito bom. E é claro que, se eu fosse fazer a pergunta, qual que é o segredo disso? Você vai me responder que há uma presença, há algo muito especial sobre, não apenas o lugar, mas ao que Deus entregou, né? Mas quais são as estratégias que Deus entregou para vocês ali? Algumas coisas que vocês fazem que vai desconstruindo e construindo com os casais ali. É muito interessante que eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não sentei para bolar uma jornada e tal. Ali Deus foi dando para a gente, né? Assim, eu lembro que eu ministrei a primeira mensagem, que o nome é Escrevendo uma História Digna de Ser Contada. Aí foi a primeira mensagem e impactou, e a gente, peraí, essa mensagem é importante ser a primeira. Aí depois tem uma segunda mensagem, né? Uma segunda mensagem tem a ver com libertação espiritual, libertação. Aí a terceira mensagem é lidando com as feridas do adultério. Não é? Viu que a maioria era isso? Exatamente. Aí por quê? Nós trabalhamos de forma intencional, é claro, né? Deus nos deu essa graça de entender todo o processo, como é que a gente vai desconstruindo muita coisa e construindo outras. Não é? Então, você tem que desconstruir para construir. E isso é uma jornada que Deus nos deu ali. E é muito interessante, porque se você mudar hoje, entendeu? A palestra de horário, você já percebe que o resultado não é o mesmo. Olha só. Porque realmente é uma sequência. Você precisa disso para falar disso, exatamente, para entrar nisso. Por exemplo, os conselheiros, quando vão com os casais na sexta-feira à tarde, boa parte já está resolvido. Já foi respondido ali. É só o conselheiro falar, você lembra? Então, na sexta-tarde tem um atendimento individual. Tem atendimento individual de cada casal. Então, ele fala, você lembra aquele ponto da mensagem que o pastor falou? Vamos repetir aqui, ó.
Então, já ajuda o conselheiro. Aí tem 2 mensagens no sábado, que uma é o desafio de se expor, do pastor Marcos Moura. Ou seja, mais uma vez, quando os conselheiros vão para a sala com outro grupo de casais, é só lembrar da mensagem. Entendeu? Olha, você lembra do ponto? E aí eu falo sobre paternidade. E a última ministração é sobre o perdão. Sim. E é muito legal porque tem algumas pessoas... Algumas vezes eu ministrei essa daí, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que vão lá porque eles acham que eu que sou... Não, vamos lá porque como eu apareço mais falando do SOS... Vai procurar um guru, né? Exatamente. Eu quero ser atendido pelo senhor. Eu falo, cara... Eu não atendo mais, porque não dá tempo. Eu tenho que ministrar, tenho que liderar, coordenar e tal. E sou injusto, né? Parece que foi atendido por esse. Exatamente. Começou a ter problema numa época lá. Eu fui atendido pelo pastor. Aí, hoje eu não atendo mais. Eu falo, mas olha, depois que você for atendido pelo casal de conselheiros, eu posso sim conversar um pouco com você sem nenhum problema. Só que na maioria das vezes, eles chegam para mim e falam, pastor... Com as ministrações e o aconselhamento, inclusive aquele conselheiro tem uma experiência que Sempre nós assim. nos identificamos, pastor. Não tinha outra pessoa melhor. Ou então, depois da mensagem do perdão, as mulheres chegam... Não precisa falar mais nada, pastor. Entendi tudo, estou indo embora feliz da vida. Entendeu? E aconteceu um fato interessante também, às vezes lá, rapaz, o gol acontece também na prorrogação, entendeu? Do segundo tempo. Tem uma esposa que falou assim, sabe, pastor, eu fui lá e é um grande empresário e se tornou até parceiro do nosso ministério. Ela disse, eu fui lá, levei meu marido, mas estava a última ministração, estava terminando, não tinha acontecido nada dentro de mim. Ela falou assim, quando eu fui no alojamento buscar algo, quando eu entrei no alojamento, eu ouvi a voz de Deus. Enquanto você não tirar o teu marido no lugar que é meu, os problemas da tua vida vão continuar. Ali ela se desmanchou. Ela falou, ali Deus realmente me desconstruiu. Eu tive que tirar o meu marido do lugar que só Deus pode ocupar, e aí a minha vida mudou. Para a galera que está nos ouvindo, assim, como é que alguém pode buscar informações sobre a casa? Olha, nós temos casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br, ou nós temos um contato, que é o contato de todos os nossos eventos, é 11 99754 0432. Tá. Se entrar aí, o pessoal já tem... Ou nas minhas redes sociais. Né? Legal. Vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Para você que está passando por algo, ou você que, os pais, alguém perto de você está passando, buscar informações lá. Mas você falou da questão do adultério como uma das principais questões que aparece ali, né? Mas a gente sabe que ninguém trai da noite para o dia, né? Ninguém acorda e fala, acho que hoje eu vou cometer um adultério. É um processo, né? Quais são portas que casais vão abrindo que desembocam nisso? Inclusive, é um dos assuntos que eu abordo bastante lá. Por exemplo, um dos assuntos que eu abordo é a insatisfação sexual no casamento. Qual é o grande problema? Há um texto na Bíblia que diz assim, ó, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amarga é doce. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa plenamente satisfeitos nesta área, a probabilidade de ceder a uma tentação é menor. Sim. A probabilidade é menor. Agora, é claro, tem pessoas que estão sexualmente bem e continuam pisando na bola, porque é uma questão de caráter, já uma falha de caráter, falta de integridade. Mas quando a gente está falando de duas pessoas íntegras, se elas saem de casa, certo, nutridas nesta área, a probabilidade de pecar é muito menor do que aquela que todos os dias sai com uma carência crônica. Esse é um ponto que eu abordo também lá. Um outro ponto é a perda de atração. E quando eu falo em perda de atração, eu não estou aqui dando ênfase ao aspecto físico. Ok. Não, ele hoje não... uns quilinhos. Não é sobre isso. Eu estou falando de relacionamento mesmo, de relacionamento. Eu nunca me esqueço de alguém que chegou para mim e disse, estou indo embora. Eu disse, mas por quê? Sua esposa é tão bonita e vocês formam um casal tão interessante. Ele disse, a minha esposa é muito bonita por fora, mas horrorosa por dentro, ele diz. Forte. E é interessante que a Bíblia diz assim, olha, uma linda mulher com um comportamento tolo é como joias de ouro no focinho de porco. Isso é muito sério. Então,
eu abordo essa questão. Quando é que um perde a atração pelo outro? Quando eles deixam de praticar o princípio da honra. E eu sempre coloco assim, olha, para você ter sexo nota 10, para você ter uma vida sexual plena, você tem que subir 3 degraus, que é o da honra, segurança e intimidade. Então, a honra, que desenvolve no outro um sentimento de segurança, que, consequentemente, leva à intimidade, que leva ao sexo com qualidade. Então, quando se perde o respeito, o que sobra é desonra. E, na desonra, ninguém mantém a atração pelo outro. E gera insegurança, né? Exatamente. Que acaba com a intimidade. Porque essa questão sexual, o relacionamento sexual de um casal é muito um termômetro, né? Exatamente. É muito um O sexo é o termômetro do casamento. resultado, né? Então tem uma construção e um resultado, né? Desemboca nisso, né? O sexo tem valor de linguagem, né? Ou seja, diga como vai a sua vida sexual, que eu vou falar um pouco do seu casamento. Tá? Porque é impossível ter uma vida sexual saudável com um relacionamento conjugal estragado. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que o sexo ele tem valor de linguagem. Então, ele fala muita coisa sobre o seu relacionamento. E disso depende... Poxa, eu preciso ser atraído pela minha esposa, pela sua maneira de ser. É interessante que o Pedro, que era casado, tinha sogra, quando ele fala para as mulheres, ele diz, olha, você precisa ganhar o seu marido através do seu comportamento. Entendeu? Sim. Então, é através do comportamento que se constrói um ambiente favorável para uma vida sexual satisfatória. E um outro ponto que eu abordo também é quando os casais, eles deixam que a rotina, o tédio, entendeu? Roube o brilho da relação. Tudo aquilo que é feito do mesmo jeito, todo dia, no mesmo lugar, da mesma forma, não há nenhuma criatividade, vai caindo na mesmice, no tédio, numa rotina que é prejudicial para a relação. Então, eu li outro dia um cara que nem é crente, ele escreveu uma matéria, casei 5 vezes com a mesma mulher. Uau. Interessante. Ele fala, em vez de eu trocar de mulher, entendeu? Eu faço uma nova lua de mel, uma nova viagem, a gente muda algumas coisas em casa, a gente faz uma viagem que a gente nunca fez. Ele disse, porque trocar de mulher é trocar de problema, porque toda mulher tem seus problemas. Trocar de marido é trocar de problema, porque todo marido tem seus problemas. Então é melhor você investir naquele marido que já está bem avançado na sua melhora, né, no seu amadurecimento, e na mulher também. Então, você pode realmente renovar a sua relação fazendo algumas coisas para que a relação não caia no tédio e na mesmice. Né? É uma coisa interessante que eu vi o Miles Monroe falando, né? Ele disse, se você chega pro estado e fala, olha, eu quero dirigir um carro, né? Aí ele fala, pô, claro, que legal, você tem 18 anos, então... Você vai fazer tantas horas de aula, tal prova, depois aula prática, depois prova da prática. Se passar, pode dirigir. Então, mais ou menos, vai demorar uns 6 meses, 1 ano aí para você dirigir, né? Você fala assim, eu quero ser médico. Pô, que legal, muito bom. Você vai pagar milhares de reais por mês, você não entrar na pública e vai estudar 6 anos e especialização e prova. Se passar em tudo, você pode ser médico. Aí você chega para o estado e fala, quero casar. Ele fala, pô, assina aqui. Esse é o grande problema. E aí, as pessoas pensam que não é necessário aprender, crescer em relação a isso, estudar em relação a isso, ler, ouvir uma palestra, ir num lugar como esse, ir numa conferência e investir nisso. Né? As pessoas acham que vai acontecer de forma automática. Não é. Nós casamos, assinamos o papel, vamos lá, comprei vestido, entrei, agora vai dar tudo certo. Não, você sabe ser marido? Ela sabe ser esposa? Como é que a gente vai desenvolver isso? E você falou uma coisa, é verdade. O adultério não acontece de uma hora para outra. É uma construção. E um casamento saudável também não acontece de uma hora para outra. Também é uma construção. Sim. Entendeu? E agora, o grande problema é que as pessoas pensam que... eu chamo de efeito cupim. O efeito cupim... O cupim é aquele... Eu não sei se podemos dizer que é um inseto, não é, que penetra na madeira. Ninguém percebe. Ele é imperceptível. Ele penetra na madeira, aí ele bota os ovos lá dentro, se reproduz e vai comendo tudo por dentro, e daqui a pouco a casa cai e as pessoas... Poxa, mas eu não vi, não percebi. Certo? Então, o efeito cupim, eu chamo de um não faz mal.
Entendeu? Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia dos namorados. Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia do aniversário dela. Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia do aniversário do nosso casamento. Ah, não faz mal que eu prometi, mas não cumpri com aquela promessa. Ah, não faz mal. Esse não faz mal é o efeito cupim. Daqui a pouco o casamento acaba e a pessoa fala, de repente ele foi embora. Não, não foi de repente. Ah, de repente ela foi embora. Não, não foi de repente. Ah, de repente aquele casamento acabou. Não foi de repente. Você que não percebeu os sinais de alerta que o outro dava quando as coisas estavam ficando ruins. Né? Muito bom, muito bom. Então, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, você que é casado, já está aí. Várias dicas para você na mesa. Você que vai casar já pode prevenir, né? Já pode... Eu queria te perguntar também uma coisa que eu sempre observei, né? Em casa, assim, essa questão da sua rotina, né? Da sua disciplina. Sempre vi você fazendo coisas iguais em horários específicos ali. Por que disso? Por que isso é importante para você? E hoje, assim, qual que é a sua rotina devocional / trabalho aí? Como é que tem sido? Veja só, eu assim, inclusive até naquele livro que eu convidei você para participar, eu estou escrevendo sobre procrastinação e constância. Né? Eu sempre valorizei muito, né, a disciplina e a constância. Né? Sempre valorizei. Por exemplo, eu acordo todos os dias cedo. Eu não consigo dormir até tarde. Eu gostaria, né? Eu gostaria. Tem hora que inclusive lá nos Estados Unidos, eu trouxe não é um remédio, é uma melatonina misturada com alguma outra coisa lá que te aprofunda mais o sono. Né? Só que eu não consigo. Meu corpo já acostumou a acordar todos os dias entre 6 e 7 horas. 6 e 7 horas. Hoje mesmo eu acordei 5 horas da manhã porque eu dormi um pouco mais cedo. Então eu acordo, aí eu tenho o hábito de ler a Bíblia, né? Todo dia. Então, minha primeira leitura, eu fiz um propósito, tem que ser a Bíblia. Então eu leio a Bíblia, aí eu tenho um esboço que eu escrevo da mensagem que eu li. Então, eu escolho um versículo e eu escrevo um esboço. Então, eu coloco um título, 3 pontos... É mesmo? Então, esses dias eu dei de presente para um amigo, o ano inteiro do ano passado. O ano inteiro dos esboços. E é um esboço para você. É um esboço para mim. Não. E às vezes acontece lógico que alguma coisa você compartilha, de eu compartilhar ou, num podcast, ou no meu podcast ou nas orações que eu faço pela manhã. E eu também tenho o hábito de escrever uma oração. E no final da oração eu tenho o hábito de orar todos os dias pelo Brasil. Entendeu? Então esse é um hábito que eu tenho. E por que escrever a oração? Escrever o esboço? É porque eu memorizo melhor, eu guardo melhor. E eu aprendi isso no seminário, quando eu estudei, né? Porque eu tinha uma aula lá, que eu já falei para você, tinha uma aula onde a gente tinha que extrair o aspecto geográfico, o aspecto histórico do texto, a gente tinha que aprender a resumir um capítulo em um quadradinho desse tamanho e tinha que colocar lá um versículo que chamava de texto áureo, né? Versículo de ouro, entendeu? Então eu treinei minha mente naquela época a resumir. Então, na verdade, eu faço um resumo daquilo que eu li, só que em forma de esboço. E, às vezes, eu compartilho com aquelas pessoas que me acompanham esses esboços, mas é uma coisa para mim mesmo. Você deu para um amigo 1 ano. Eu dei para um amigo, ele falou assim, Josué, poxa, eu tenho alguns lá. Eu falei, não, eu vou mandar, porque eu tenho esse arquivo, vou mandar 1 ano de todos os esboços que eu fiz, muitos esboços que eu fiz, e alguns bem interessantes. E, às vezes, o que eu escrevo é algo que está no meu coração, nem que seja de angústia, de medo, de tristeza, de tentação. Muito do que eu escrevo ali tem a ver com a minha alma como salmista, porque quando você lê os Salmos, era mais ou menos isso, né? Era o salmista deixando o seu coração falar naquilo que ele escrevia. Né? Muito bom. Então, e você tem uma leitura corrida cronológica ali da Sim, Bíblia? Ou você vai pegando livros? Não. Cronológica é meio cansativo ficar naqueles nomes, né? Então, às vezes, então, quando eu termino o número, aí eu vou lá para Mateus, por exemplo, aí eu leio Mateus, dar uma relaxada. Aí eu volto lá, né? Daí eu vou para Provérbios. Então, eu já li a Bíblia toda assim, sequencial, mas hoje, por exemplo, agora eu estou lendo Neemias, mas eu estava lendo Josué, o último livro que eu li foi Josué. Tá. Mas agora parece que o Espírito quer falar comigo
comigo alguma coisa em Neemias, então eu estou lendo Neemias. Né? Esse dia até eu fui sair de Neemias, o Espírito, não, eu quero falar com você em Neemias. Então eu estou lendo Neemias. Então hoje eu não tenho, assim, eu gosto de ler livros todos. Né? Assim, outro dia até falei para um discípulo. Pegar um capítulo só. Eu até falei para um discípulo, olha, você lendo assim um capítulo aleatório, você nunca vai construir, não é um entendimento como você deveria. Então procura ler pelo menos um livro todo, né? É claro, se você tiver uma leitura anual sequencial, melhor ainda, certo? Mas são 40 anos lendo a Bíblia, Exato, não é verdade? exato. Então hoje dá para a gente ler livros assim pontuais, assim, que nem li Josué, agora estou lendo Neemias, de repente eu vou lá para Romanos e tal, mas Eu acho que é muito importante uma pessoa pegar uma vez, 2, 3 vezes para fazer isso. exatamente. Ler inteiro, tal. E agora, você tem o contexto todo. Não, Russell Shedd lia a Bíblia pelo menos uma vez todo ano. E ele era um dos homens que mais conhecia da Bíblia do seu tempo ali, entendeu? Mas todo ano ele tinha esse compromisso de ler a Bíblia toda sequencialmente. Ele tinha esse compromisso, e é muito importante. Muito legal. E aí, depois de você ter esse momento devocional, escrever e tal, o que... Aí eu gravo meu devocional. Aí eu tenho os estúdios lá em casa que você conhece. Aí eu vou lá, certo? E gravo o meu devocional, certo? São... Às vezes eu gravo um, às vezes eu gravo 2. Depois do devocional, aí eu tenho o podcast. Isso aí você faz sozinho. Isso, faço sozinho, entendeu? Faço sozinho, mando já pro Ailton para editar. Aí depois do devocional, aí então eu faço o podcast, que aí o Pedro me ajuda e tal, entendeu? E depois do podcast, aí tem a sequência de trabalho que a gente vai fazendo. Uma coisa que eu percebo é que um segredo que o senhor compreendeu a frase mais ou menos assim: a gente superestima o que dá para fazer em um ano e subestima o que dá para fazer em 10, né? Algo assim. De que pequenas coisas sendo feitas todo dia vão gerar grandes resultados, né? A gente fica pensando, não, eu precisava me formar em tal faculdade. Mas às vezes, se todos os dias você pegasse para ler 20 páginas de um livro... eu tenho esse hábito também, todo dia ler um pouco. Eu tenho alguns hábitos interessantes. Por exemplo, todo dia eu tenho que ler um pouco. Tá. Todo dia. Agora eu estou lendo o livro daquela neurocientista que até o J.B. Carvalho me deu para eu ler. Esqueci o nome. Caroline Leaf? Isso, exatamente. Eu estou lendo o livro dela. Terminei de ler o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, certo? Muito bom. Li também o Metanoia, do J.B. Carvalho. Então, eu tenho a de ler... Então, tenho que escrever um pouco todo dia, eu tenho que ler um pouco todo dia, e todo dia eu tenho que ouvir algo que agrega valor. Então, todo dia. Por exemplo, você tem uma base, hoje pela manhã eu já ouvi o primeiro capítulo, uma exposição sistemática do Hernando Dias Lopes. Então, todo dia, ou ouço um filósofo, ou um professor, ou sobre política. Esse do Hernando foi de Neemias? Neemias. Hoje pela manhã eu ouvi, acho que 40 minutos eles fazendo uma exposição de Neemias. Então, todos os dias. Então, é um hábito muito legal. Escrever, ler, ouvir. E ouvir. Exatamente. Isso daí te agrega demais, né? Porque o que são ideias, né? Ideias, na verdade, são cruzamento de pensamentos. A gente fica sempre pensando assim, preciso criar um negócio novo, mas não existe uma coisa nova. Não. Na verdade, é tudo... Até tem aquele rapaz que fala de criatividade, esqueci o nome dele, que ele fala que é combinatividade. Né? Combinatividade. Então, o Uber. O Uber não é uma ideia nova, porque você tinha o táxi. Exatamente. Né? Então, você tem o táxi, você tem aplicativo, alguém cruzou as ideias, né? Então, quanto mais você vai colocando, né, esse input, né, você vai adicionando coisas, entendeu? Do filósofo aqui, da palavra, de uma música, de um filme, Então, você tem tudo ali e, de repente, conecta, né? Conecta, hoje tive uma ideia aqui. E é muito bom você ouvir uma pessoa que ela carrega uma bagagem de informações, tanto bíblica, teológica. Pô, nós estávamos falando sobre o JB. Hoje pela manhã, no meu podcast com ele, eu fico ouvindo assim, você fica assim, pô, que coisa linda, né, meu? O cara leu tanto, não é? E tem uma facilidade para memorizar, que é muito conteúdo. E aí você percebe que borbulha, né? Que borbulha, que... É como você, conversando com o Primo Rico, eu fiquei observando assim, como você tem absorvido tanto, também ouvindo muito podcast, muitas mensagens, que de repente vai fluindo, né? Vai fluindo. Porque esse ambiente do podcast é isso, né? Você não tem esboço, você não tem... Exatamente. E aí vai sair de dentro de você, né? Aquilo que você depositou ali. Aquilo que você depositou. Por isso, Douglas, fica aqui para toda a sua audiência, uma coisa muito importante é a constância, cara. A constância é mais importante do que a intensidade. Tem pessoas que são intensas, mas não são constantes.
Eu prefiro... Sabe, eu tenho um livro lá, inclusive até eu estou distribuindo esse livro, é A Revolução do Pouquinho. É mesmo? É impressionante. A revolução do pouquinho. Vou te dar um de presente. Tá. Esse cara fala sobre a revolução do pouquinho. Aquilo que você faz todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. É melhor você fazer todo dia 15 minutos de um movimento físico do que você fazer uma vez a cada 15 dias, 3 horas de academia. Que é uma das formas de se machucar, né? O cara vai uma vez por mês lá e joga bola. Exatamente. Agora você faz 15, daqui a pouco você está fazendo meia hora. Pô, daqui a pouco você está fazendo 45 minutos. Daqui a pouco você está fazendo uma hora. Só que é constante. É constante. Até que a arca seja concluída, né? Madeira, prego por prego. Exatamente, E você me falou uma vez, era uma frase muito famosa, né? De que o John Maxwell falava de quantas horas a gente precisa para se tornar um especialista? 5 anos, 1 hora por dia naquilo que é sua vocação, né? Sim. 5 anos, gente. 1 hora por dia se dedicando naquilo que é a sua vocação, você se torna um especialista num assunto. Se torna um especialista. Então, quando você falou lá do podcast do Primo Rico, ou aqui, agora e tal, ou numa live, são esses, sei lá, no meu caso, 20 anos, ouvindo pregação. Eu lembro de pegar as Bíblias lá, né, achar umas Bíblias e olhar lá, tipo, tudo rabiscado, e estava escrito lá assim, sei lá, 98. Entendeu? 2002, tal. Pô, eu vi uma pregação aqui em 2002 nesse texto. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Se aquilo que você prestou atenção e de verdade tá ali dentro. Aí você leu um livro, ouviu uma outra pessoa, teve uma conversa com fulano, foi numa conferência, né, assistiu uma pregação e aí vai. E isso é um depósito gigantesco, né? Só que é uma jornada, né? Uma jornada. Não dá para fazer isso em um dia, não dá para ter um download aqui, né? Alguém perguntou para mim essa semana, quanto tempo você leva para preparar uma pregação? É uma vida. É uma vida. Muito bom. Porque a pregação não é só o resultado de 10 horas de pesquisa, mas é o resultado que você acumulou durante a vida. Eu lembro que eu convidei o Hernando Dias Lopes para gravar uma reflexão sobre vocação no Talk, treinamento avançado para líder de casais. E ele chegou lá e não tinha nada pronto. Daí você me dá aí 20 minutos? Ah, beleza. Aí ele foi lá, em 20 minutos, ele escreveu lá, tal, assim, e pregou como se fosse... Entendeu? O Spurgeon. Exatamente. Mas por quê? É uma vida. Ele só organizou ali os pontos, entendeu? Ele só organizou o ponto. O depósito está cheio, cara, está cheio. Por isso que não pode haver preguiça em ir retendo, assimilando, ouvindo, lendo, absorvendo, porque lá na frente você se torna semelhante ao Paulo Borges Júnior. A gente percebe que flui. Mas por quê? Porque são 30 anos depositando, 40 anos depositando, entendeu? Agora, eu costumo dizer o seguinte, Jesus só transformou a água em vinho depois que colocaram a água na talha. Então, eu sempre digo o seguinte... A minha parte é encher a talha de água. Agora, transformar em vinho, aí o Espírito Santo faz. Entendeu? E você olha, Pedro é um pescador. Alguns dizem que em algum momento era um analfabeto. Tal. E você fala, cara, Deus usou de forma poderosa um apóstolo. Sim, claro. Mas quem é que escreveu a maior parte do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Exatamente. Então, de fato, ele utiliza aquilo que foi depositado. E muitas expressões que Paulo usa são filosóficas, entendeu? Ele tinha acesso aos livros de filosofia. Inclusive, tem alguns estudiosos que dizem que Jesus teve acesso a livros que eram, assim, realmente da prateleira de cima na sua época. Nada aconteceu aleatoriamente, de graça, de forma intuitiva. Era o resultado de estudo. Inclusive, quando Jesus discute com os mestres da lei no templo aos 12 anos, não significa que ele tinha uma mente privilegiada por ser filho de Deus. Significa que José fez um bom trabalho como educador, ensinando-o. E ele, como um bom aluno, aprendeu aquilo que foi passado para ele. Muito bom, muito bom. Eu acho muito engraçado o texto que Pedro fala, né? Paulo escreve uns negócios difíceis de entender. Dá uma certa desesperança, né? Que você fala assim, se Pedro não estava entendendo a carta aos Romanos, sou eu. Mas é muito legal, é muito bom, é muito bom. Quando você tem memória de quando que foi um despertar para você em relação à leitura?
Porque eu brinco, eu falo para as pessoas, eu falo assim, eu nunca vi o meu pai sem um livro na vida. Né? Eu lembro que você viajava, e até hoje, acho que você não está mais usando, mas você usava umas, em vez de mochila, aquelas malinhas de puxar, né? Isso, é. Porque era livro, né? Livro, Ficava livro. pesado nas costas, você tinha que puxar de rodinha, né? Com 4, 5 livros dentro. Quando é que foi um despertar assim? Que você... Eu fui muito influenciado pelo meu pai, né? Eu pai lembro como se fosse gostava de hoje. leitura? Era. Meu pai, ele tinha, acho que ele teria segunda série, terceira série, estudou muito mesmo? pouco. Só que ele lia bastante. E eu me lembro, ainda tem algumas imagens dele na minha mente, depois do almoço, ele sentava numa poltrona para ler, e aí ele dormia assim, o livro caía assim sobre ele, entendeu? E ele lia muito. Meu pai lia, eu tenho livros até hoje lá na minha biblioteca. Por exemplo, tem um dicionário de 1963. Ele comprou no ano que eu nasci. Entendeu? Está lá até hoje esse dicionário. Então, meu pai lia muito. Ali, realmente, eu fui inspirado a ler. Mas quando eu fui para o seminário, no seminário tinha alguns exercícios que fazia com que você obrigatoriamente lesse. Né? Eu lembro que eu tinha que acordar todo dia, acho que era 5 horas da manhã, para o devocional. Era obrigatório isso, né? A gente fazia o devocional, depois tinha a corrida, depois tinha o café, depois tinha a capela. Né? E aí a gente tinha que ir para a biblioteca fazer pesquisas. E aí a gente tinha livros que o professor dava para a gente ler. Então, eu acho que no seminário foi um despertar assim, porque lá você aprendia a aprender. Entendeu? Você aprendia a aprender. Então, no seminário, acho que foi um grande despertar. Para mim foi também, a faculdade foi um lugar de me dar isso. Porque você pensa assim, eu me formei, por exemplo, em psicologia e não exerço, né? Mas esse ambiente da faculdade, onde você tem que aprender a ir atrás, é diferente da escola, né? A professora passa tudo, estuda isso aqui e tal. Na faculdade já gente, tá nesse livro aqui, a prova vai estar aí. Então você é obrigado a aprender a ir atrás do negócio, a ler o artigo, a achar, estudar para a prova. E realmente foi esse ambiente de esticar sua mente, assim, né? Então eu falo para as pessoas, faça a faculdade, mesmo que chegando lá, talvez você não use algumas coisas, a maioria das coisas da faculdade você não vai usar, mesmo você estando no curso certo. Porque, por exemplo, psicologia você pode clinicar, mas você pode ser psicólogo social, que é uma outra coisa, ou você pode ser de RH de empresa, que é uma outra coisa. Entendeu? Então, mesmo que você não use tudo ali, esse exercício de esticar sua mente, de aprender a ler, de aprender a pesquisar. Todo filho tinha que fazer uma faculdade. E uma coisa poderosíssima era assim, você aprender a pegar um livro, você está lendo ali, e maravilhoso, muito bom, aí você pega bibliografia. Aí, os nomes que ele dá ali. Não, essa aqui é a fonte desse cara. Aí você ia na biblioteca, você achava. Exatamente. Aquele livro ali. Aí você podia dar uma olhada na fonte do cara. Aí o que tem no do cara? Que você pegou? Bibliografia. Então, peraí, o que é a fonte da fonte aqui? Aí você ia e tinha lá na biblioteca. Aí você acha ali e você vai aprendendo a fazer esse movimento, cara. É maravilhoso, vai te esticando. Realmente. Por isso que eu acho que todo pai deveria, né, estimular seus filhos a fazer uma universidade. Pode ver que tem algumas empresas que vai contratar um cara para uma função que não tem nada a ver com o que ele estudou. Mas ele pergunta, você fez a universidade? Fiz de geografia, não tem problema. Entendeu? Por causa desse exercício. Porque pensa comigo, o fato da pessoa ter terminado uma faculdade já fala algo sobre ela. Sim, claro. Algo de 5 anos, diário, de estudo, provas e tal. Ou seja, a pessoa concluiu, já diz algo sobre ela. Isso já é fato na hora de contratar. E hoje nós estamos aí diante de um grande desafio hoje. Por quê? Porque com esse movimento mercadológico, não promovido pela internet, muitas pessoas acham que Steve Jobs não fez uma universidade, não completou a universidade. Ele abandonou. Eu vi alguém falando assim, o filho chegou, o pai e falou assim, eu não vou fazer faculdade não, tal. Foi o Mário Sérgio Cortella que foi. Foi o Cortella, né? Porque Steve Jobs abandonou a faculdade e olha o que ele fez. Ele falou, só que o Steve Jobs abandonou Harvard. Quando você entrar em Harvard, deixa você abandonar. Simples assim, né? Daí você pode abandonar. Entendeu? Agora, abandonar a faculdade aqui da cidade não vai poder, não. Por mais interessante que seja esse mercado digital hoje, que os meninos aprendem, às vezes, fazer alguma coisa a mais e começam a ganhar dinheiro, é importante estudar. É importante estudar. Qual que é
um ou mais arrependimento que você tem nessa jornada? Assim, coisas que se você voltasse lá atrás com 20 e poucos anos, você faria? Eu faria uma universidade que eu não fiz, por fez? negligência mesmo. Foi levando e Fui foi levando. trabalhando e fazendo? Fiz o seminário, mas não completei também o seminário por causa da morte do meu pai e tal. No podcast, na primeira participação, ele conta isso. Isso é. E não ter aprendido inglês. Até hoje eu tenho esse arrependimento. Né? Eu falo para a mãe ainda que qualquer hora eu vou morar nos Estados Unidos 6 meses. Resolver essa pendência. Resolver isso daí. Eu acho que esses dois arrependimentos, assim, Sim. que eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás, eu levaria bem a sério. Faria uma faculdade de Direito e... De Direito? De Direito, é. Ou Direito ou Filosofia, Por né? que Direito? Porque eu gosto, rapaz, da mesmo? política, eu gosto dessas questões das leis. Quando eu converso com o advogado, eu gosto de conversar sobre essas questões e principalmente esses debates que eles têm, né? Nos julgamentos e tal, acho legal. Muito bom, muito bom. A filosofia também faria muito sentido, né? E o inglês, né? O inglês, ele... Quando eu fui para os Estados Unidos, e fiquei um ano lá, né? O senhor me enviou para lá 16 anos, fiz um ano de high school, na verdade, de escola lá para aprender inglês mesmo. Eu não tinha noção, né? E é uma coisa que Deus vai nos guiando, né? Não tinha noção do tamanho da ferramenta que seria isso para tudo que a gente faz hoje, né? Porque, por exemplo, a gente está para conseguir um livro aí, um novo livro do Larry Crabb para a gente relançar no Brasil, mas eu conseguia baixar no Kindle lá e ler em inglês para eu saber. Isso aqui é muito bom para a gente saber. Então, se a gente traz para o Brasil aqui e tal, então isso nos dá E fora os palestras, tudo que você consegue ouvir. Quando eu aconselho um pastor bem jovem, eu falo, estuda inglês e espanhol. Estuda inglês e espanhol. Estuda inglês e espanhol. Porque isso já vai fazer você sair na frente, entendeu? Isso vai te ajudar. Como você falou, são ferramentas que não tem preço, cara, não tem preço. Entendeu? Porque hoje, eu falo para você, o Brasil está vivendo algo sobrenatural, de fato, assim, eu não sei se a gente pode dar essa nomenclatura de avivamento, mas está acontecendo um negócio no Brasil. E as outras nações reconhecem isso. Sim. Como você disse, né? Aqui na igreja aconteceu um fato, o Luciano Subirá veio para falar e superlotou. Entendeu? Superlotou. Se eu não me engano, tinha uma inscrição para participar. Tinha, né? Superlotou, faltou. Durava 3 horas, um dia de semana, para ele falar sobre santidade. Está acontecendo alguma coisa. Eu fui agora lá em Criciúma ministrar para os homens. Cara, 2.500 homens. Acho que de quinta ou sexta até domingo pela manhã. Ávidos por ouvir a palavra. E na hora do apelo, aqueles homens vinham chorando para frente, querendo transformação. Sim. Isso é avivamento. Lá na igreja do Telmo, eles lançaram a conferência das mulheres em 40 minutos. Eram 3.000 vagas, em 40 minutos acabou. Exatamente. Então, há algo acontecendo. Aí na Lidere Como Jesus, tinha 16 mil pessoas ao vivo no YouTube assistindo. 16 mil pontos, né? Vários lugares tinha 2 pessoas. Você pode chegar a pensar que tinha umas 30 mil pessoas assistindo sobre jejum. Não, peraí. Está acontecendo alguma coisa. Agora, de fato, a gente não causa o impacto que poderia no planeta porque a gente só chega onde alguém entende português. Exatamente. Então, esse papo aqui que está acontecendo, ele vai se limitar a nações e lugares que entendem português, enquanto, quando algo é liberado em inglês, você tem praticamente um alcance mundial. Né? O espanhol. E o espanhol também o espanhol também é outra língua que está quase ali com o inglês. Sim, por exemplo, em qualquer lugar no mundo você acha gente que fala hispano também. Sim. Agora, é claro que o inglês... a língua universal exemplo, é o grego da época de Jesus. Eu conversei agora há pouco com uma missionária que está numa região da África, onde eles falam 20 dialetos em inglês. Entendeu? Sim. 20 dialetos em inglês. Uau. Entendeu? Então, realmente, o inglês é fundamental em você, que é um jovem, não deixe de investir tempo estudando inglês e espanhol, porque isso vai fazer toda a diferença. Você que é mais velho também, faça isso. É verdade. Uma coisa que eu ia te perguntar, uma vez só apenas, que pelo menos eu sei, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor teve um momento, assim, de ansiedade, né? Vivendo um período de ansiedade, assim, e algo que está acontecendo tanto, né? E todo lugar que a gente chega, com muitas pessoas que a gente conversa, fala, poxa, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo, né?
coração palpitando, um negócio estranho e tal, um sentimento ruim. Como é que foi isso? Como é que o senhor lidou com isso? É interessante que você trabalhava comigo ainda. Sim. Né? Você trabalhava comigo. E foi por causa de algumas demandas financeiras, não é? E é muito perigoso. Então, o gatilho foi preocupações Foi. desafios. Eu lembro que naquela época o nosso ministério chegou a custar 1.300.000 por mês. Então, todo mês a gente tinha que ter esse recurso disponível. E era um movimento de todo o ministério. Sim, tá? de manutenção De manutenção de tudo, e eventos, e aquelas coisas todas. Televisão era muito caro. Eu lembro que a televisão custava 300.000 por mês, às vezes, né? E, de repente, bateu aquela sensação de que eu não ia conseguir. Né? Bateu aquela sensação de que eu não ia conseguir. E quando eu pensava nas demandas financeiras, me dava um ataque cardíaco, né? Assim, o coração batia forte, a sensação de diarreia, eu tinha que ir ao banheiro. O intestino soltava. Exatamente. É terrível, terrível, né? E eu me lembro um dia que eu cheguei no aeroporto, né? A mãe não estava entendendo, pensou que eu estava um pouco indiferente com ela e tal. Ela não estava me entendendo. Eu me lembro um dia que eu estava no aeroporto, aí eu chamei ela e falei, deixa eu explicar para você. Eu acho que eu estou à porta de uma depressão. Olha só. Eu falei para ela, ó, eu estou mal. E aí eu me lembro que eu estava indo para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui pregar na igreja do meu amigo Claudinho, eu esqueci o nome da igreja dele agora. Aí eu fui pregar e ele me colocou num hotel excelente. É um hotel que até hoje eu gosto de ficar. Então, um hotel maravilhoso. Eu lembro que eu deitei naquele dia e disse, Senhor, a melhor coisa que poderia acontecer comigo é eu não acordar amanhã. Uau. Entendeu? Eu falei, ó, a melhor coisa que poderia acontecer comigo é eu não acordar amanhã. Eu tinha terminado de construir o prédio da editora, não é? E nós estávamos vivendo outros momentos, assim, outras coisas boas que nós estávamos vivendo, sim. Mas nada tinha graça. Nada tinha graça. A nossa casa não tinha graça, o meu escritório que estava construído não tinha graça, e pregar em grandes eventos não tinha graça. E aí eu me lembro que nesse dia, quando eu fiz essa oração, Senhor, a melhor coisa que poderia me acontecer é que eu não acordar amanhã. Eu recebi a ligação de um amigo e ele disse, cara, eu quero orar com você, 40 dias. Você topa? Eu falei, não estou com essa vontade toda, não, né? Sim. Mas preciso. Tá, eu preciso. Ele sabia um pouco o que estava acontecendo? A Rose tinha compartilhado com ele. A mãe tinha... Olha a importância de amigos, né? Sim. Aí ele falou, vamos orar, cara. Eu falei, vamos orar. Incrível que pareça, Douglas. E aí o que acontece? É claro, eu estudo muito sobre a mente. Sim. Eu sabia que eu ia ganhar essa batalha na minha mente. Sabia que era uma batalha. E eu me lembro que eu escolhi um pregador, eu esqueci o nome dele agora, né? Aquele cara lá da Singapura. Singapura. Eu não lembro o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Como eu sei que ele prega muitas mensagens de motivação para cima, eu ouvi ele muito, mas eu ouvir. Eu tenho que ouvir uma mensagem que me joga para cima, porque não posso falar ninguém que me empurre para baixo. Aí eu ouvia, né? E ele sempre para cima e tal, e ouvindo hinos, né? Ele falou, não, eu tenho que vencer essa batalha em mim. Aí você ouvindo louvor, adoração. Falei, isso aqui não pode, eu tenho que vencer isso. Aí foi quando aconteceu isso, esse amigo falou, nós começamos a orar. 7 dias depois, sumiu. No 7º dia de oração? No 7º dia de oração, desapareceu. Aí eu voltei novamente e tal, me recuperei, aí veio a vontade novamente de viver com intensidade. Mas aí eu fui falar com Deus, né? Aí Deus me ensinou algo muito interessante. Porque quando eu estava querendo novamente me preocupar com as demandas, ao Espírito Santo no dia, assim, quase que de forma audível, falou assim, eu tenho todas as minhas planilhas financeiras. Aí ele disse assim, pega suas planilhas de 3 anos atrás. Aí eu peguei. Aí, vai passando aí. Aí eu fui passando no computador, né? Pago, junho, pago, setembro, pago, dezembro, pago. Próximo ano, pago. Quando chegou no mês que eu estava, o Espírito Santo falou assim, se eu te trouxe até aqui, por que eu não continuaria te levando para onde eu quero que você vá? Então, faça o seu trabalho bem feito, o resto deixa comigo. A partir daí, inclusive até hoje, eu continuo trabalhando assim, entendeu? O Senhor da obra é Ele,
Ou seja, eu sou apenas uma luva, ele é a mão. Então, quem cuida, quem provê. Eu me lembro que um dia o tesoureiro chegou para mim e falou: Pastor Josué, está faltando 4 mil, era domingo à noite, 4 mil reais para pagar as contas da semana da igreja. Eu falei, então, o dono da obra é ele. Vamos falar com ele e vamos dormir em paz. O noivo é ele. Não, vamos dormir em paz. Quando chegou na quarta-feira, alguém liga, pastor, para o tesoureiro, pastor, eu preciso entregar um dízimo que está aqui guardado, acumulado acho que 2 meses. Eu preciso entregar esse meu dízimo. Como é que eu faço? Falou, eu estou na igreja. Aí ele foi e entregou um dízimo de 4 mil reais. Ele falou, pastor Josué, é verdade. Então, hoje, por exemplo, eu não me preocupo mais com finanças. Sim, Né? sim. Hoje eu penso assim, se eu fiz o meu trabalho bem feito, de forma responsável, Deus não vai não vai falhar na parte dele. Então, a partir dali, nunca mais eu fiquei uma noite sem dormir por causa de finanças. Sim. Nunca mais eu viajei e fiquei com a minha cabeça nas contas para pagar. Nunca mais. Eu aprendi a descansar meu coração naquele que me chamou e para onde ele aponta, ele paga a conta. Tem uma expressão em inglês, é God's will, God's bill, né? Que é vontade de Deus, conta de Deus. Acabou. Muito bom. O problema é que você não está fazendo a vontade de Deus, né? Exatamente. Aí a conta é sua. Né? Aí Deus fala, não tenho nada a ver com isso. Você paga aí, né? Mas uma coisa muito interessante nessa sua história é a questão de que eu vejo da vulnerabilidade. É de realmente abrir o coração. Né? Porque muitas vezes pode acontecer isso com a esposa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, isso aí. Vai passar e tal, e não fala. Ou um amigo pode ligar e falar, não, meu, tá tudo bem, fica tranquilo e tal. E esse tá tudo bem, não quero incomodar ninguém, que também é muito o esconder de um orgulho e tal. Né? E que vão pensar? O que vão pensar de um pastor com ansiedade? O que vão pensar de um pastor que pensou que queria morrer e tal? E, de repente, você abriu o coração, né? Você fala, não, é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que hoje eu estou sentindo. O próprio Jesus, né, disse, minha alma está angustiada até a morte. O Paulo foi além, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É Paulo falando. Pô. Paulo falando. Entendeu? E Paulo, não me lembro qual é o versículo que ele usa a expressão de desespero. Ou seja, sem esperança, entendeu? Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na vulnerabilidade, pô, entendeu? Então, por isso que todos vocês que estão nos ouvindo aqui, não tenham medo, certo? De abrir o coração e revelar a sua humanidade. Né? Eu conto muito sobre o Estevão, não é o meu grande mentor e amigo, quando ele... Estevão Fernandes, né? Estevão Fernandes, pastor de João Pessoa, quando ele chegou na Santa Ceia e disse, eu não vou pregar e eu quero que vocês orem por mim, depois dessa oração eu volto para casa para consertar com a minha esposa, porque ontem eu briguei com ela e nós não nos reconciliamos, entendeu? E quando ele levanta dessa oração, ele conta que quando ele levanta dessa oração, depois que a igreja, ele dobrou o joelho na frente, desceu lá no púlpito. Falou, não vou pregar porque eu briguei com minha esposa, preciso resolver, não estou em condições de pregar. E nem vou tomar Santa Ceia, entendeu? Uau. Eu vou voltar lá, certo? Me reconciliar com ela, aí tudo bem, aí eu sei e tal. Aí ele conta que a igreja, assim, houve um temor caiu na igreja e tal. Aí oraram por ele, e quando ele se levantou da oração, talvez ele pensando, pô, que vergonha. Quando ele se levantou, tinha uma fila para cumprimentá-lo. E uma velhinha deu um abraço de mãe nele e falou, se eu te admirava como meu pastor, hoje, muito mais. Meu Deus. Entendeu? Falei, Josué, isso foi lindo. E aí... E a gente fica pensando isso. Não, eu não posso revelar uma fraqueza minha que vai vulnerabilizar minha liderança. Exatamente. Se eu falar isso aqui... E aconteceu um fato comigo interessante. Um dia, numa pregação, eu abri meu coração de um assunto falando assim, olha, eu tenho muita dificuldade disso aqui e tal. E falei de uma dificuldade, uma coisa que para mim era... era uma dificuldade minha e tal. E aí eu abri meu coração nessa pregação. Aí um cara procurou o Thiago, né, que é presbítero comigo lá, e falou assim, cara, vou confessar um negócio seu, eu ia sair da igreja. Ele falou, mesmo? Por quê, cara? Eu falei, cara, porque é tudo muito certinho, cara. O cara sobe ali com a esposa dele, os filhinhos e tal, e no momento certo sobe o outro sorrindo ali. Então, isso aqui é de mentira, cara, tudo muito certinho. E aí ele falou, mas quando ele contou daquele problema, daquela fraqueza dele, eu falei, não, isso aqui é real.
né? Isso aqui é de verdade. Então, é entender que as nossas fraquezas nos conectam, né? Pô, Eu estava numa aula na faculdade de psicologia em grupo, terapia em grupo, né? E o professor falou assim, ó, sabe por que terapia em grupo é tão poderosa? Porque tem uma frase que é falada na terapia em grupo que cura. uhum. Aí todo mundo esperando, né? Qual que é a frase, né, que é falada na terapia que cura, né? Ele falou, eu também. Eu também. Eu também. Então tô com problema com álcool. Eu também. Pô, eu tô com problema com drogas, eu também. E aí a pessoa fala, nossa, eu não tô passando isso sozinho. Aquele cara tá vivo, passou por isso, aquele cara tá não sei quantos anos bem e tal. Então é muito poderoso quando a gente expõe, né? É interessante que eu gosto muito de luta, né? E aí eu esqueci o nome de acho que é canadense ou inglês. Não, inglês. De um inglês, um jovem inglês que venceu uma luta agora esses dias. E ele é a sensação do UFC hoje ali, o inglês e tal. Aí, quando o cara foi entrevistá-lo, ele falou assim, ó, antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa a muitas pessoas aqui. Ontem pela manhã eu acordei com a notícia de que um amigo havia se suicidado. Ou seja, ele estava passando por uma angústia e não compartilhou com ninguém. E aí ele diz, homens, não tenha medo de falar das suas dores, das suas angústias, dos seus dilemas, das suas tentações. Procurem amigos e abre o coração para que a gente amanhã não acorde com mais uma notícia de que você se matou. Então, e é verdade, se você não tem sua esposa, amigos, companheiros, por isso que é fundamental você ter uma rede de amigos. Sim. Você ter mentores, você ter ler esse livro aí, O Lugar Mais Seguro da Terra. É muito forte. Onde você pode ser você sem medo de ser condenado, acusado, pelo contrário, compreendido, e o outro vai dizer, não, eu também tenho minhas lutas, minhas guerras, e nós vamos se juntar para vencer, entendeu? No Lugar Mais Seguro da Terra mexeu muito comigo algumas partes, né? Porque ele fala até, junto com esse outro livro também que eu estava lendo, Sem Pressão o nome, né? Em português ficou Chega de Regras. Do Larry Crabb, ele fala o seguinte, que um momento de crise é uma oportunidade para 3 coisas. Primeiro, encontrar Deus. Porque no momento de crise, pensa no momento especial para você encontrar Deus. Segundo, para você verdadeiramente conectar com pessoas. Porque é no momento de vulnerabilidade que de verdade nós vamos conectar. Entendeu? E terceiro, ele fala de crescer a semelhança de Cristo. Então, aí juntando com... Porque é uma trilogia até esses livros, né? E aí é O Lugar Mais Seguro da Terra. Uma coisa que mexeu muito comigo é o seguinte. Quando alguém está passando por isso, você não tem o desafio de ajudá-lo a vencer isso. No sentido de, eu vou aí que eu vou tirar isso de dentro de você. Eu não posso, não consigo, não tem como. Então ele fala, então não é eu vou aí para resolver, eu vou aí para estar ao seu lado. Só. Então ele fala, por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar esse momento para ensinar uma lição valiosa para nunca mais a pessoa passar por isso. Então eu não posso chegar lá e falar, não, vamos lá assistir um filme, vamos esquecer, no caso do mundão, né? Vamos beber um negócio aqui, vamos não sei o quê. Vamos deixar isso aqui, vamos esquecer esse negócio? Não. Tu vai ter que passar, entendeu? Mas tem alguém do seu lado, que sozinho você não vai passar por esse negócio. É que nem aquele menino que o pai deu um castigo para ele, né? Deixou ele no quarto, né? E apagou a luz. E ele, mas pai, ele falou, não vou tirar você do quarto escuro, eu vou ficar com você aqui. Entendeu? E essa é a companhia que a gente precisa nesses momentos de escuridão. Porque as coisas, a gente olha para as coisas e interpreta dessa forma assim, isso é bom, isso é ruim. Mas isso é extremamente relativo, né? Porque a gente pode pensar, cara, que momento ruim que você passou. Mas, cara, e essa lição que você aprendeu? Meu Deus. Que vale para todo agora a sua vida e para os desafios maiores ainda que virão. Né? Eu vi o Simon Sinek contando uma parábola que era assim, tinha um sábio lá, né? Sempre tem um sábio nessa parábola. Tinha um sábio ou um monge, né? Lá na vila, né? E aí tinha um menino que tinha um dom de andar de cavalo. Ele era o melhor cara de cavalgada da vila. Aí o pessoal falou assim, que sorte, meu, o cara nasceu com esse dom. Aí o sábio falou, vamos ver. Né? E aí ele caiu do cavalo, quebrou as 2 pernas. Aí o pessoal falou assim, meu Deus, que azar, né? Cair do cavalo, quebrar as 2 pernas, que azar. Aí o monge falou, vamos ver, né?
Aí estourou uma guerra. Todos os homens foram, ele não precisou ir. Então Aí eles é falaram, relativo, que né? sorte, hein? Não precisa ir. Aí um monte, vamos ver. Então é isso. Tudo tem um lado ruim e um lado muito bom. Quando você olha para alguém, fulano é muito famoso, pô, que legal. Tem um lado disso que é terrível. Fulano é muito rico, que legal, pô, tem um lado disso. Entendeu? Que o cara que mora numa casa não precisa trancar a porta, ele precisa andar com 5 segurança. Entendeu? Então, é você encontrar realmente o Senhor em tudo isso, né? E quando você encontra descanso na soberania de Deus e vive consciente de que está no centro da vontade dele, ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Acho que essa é uma das maiores lições que a gente poderia aprender. Né? É. E é o que você falou, às vezes, tudo que a gente precisa é de um amigo orando com a gente, só. Ali. Entendeu? Só. Do lado. Do lado. Tô aqui. Entendeu? Tô aqui. E até ele conta no livro que teve momentos que ele não disse nada. Ele ficou ao lado em silêncio. E o outro foi para casa com aquela sensação, pô, Como tem ele ajudou. alguém com o qual eu posso contar no meu silêncio. Eu perguntei já para algumas pessoas que passaram por um momento de luto, né? Por exemplo, a Ishla, né? Teve aqui no podcast. Falei, Ishla, você passou por isso, né? De uma forma muito violenta com o filho, né? O que você diria para uma pessoa que vai ajudar alguém que está passando por isso? O que você gostaria que tivessem feito, né? E a resposta é essa. Fica de pé aqui do lado. Porque às vezes a gente quer falar, né? Não, olha, dá um lugar melhor, né? E quer falar, e quer... Entendeu? E às vezes fica aqui, só me garante que tem alguém aqui do lado. E deixa Deus fazer o processo, né? Oh. E às vezes, chorar com a pessoa, cara, é dizer assim, eu me importo com a sua dor. Sim. Só isso aí. O que Jesus fez lá com Marta e Maria? Jesus chorou. Não falou muita coisa, né? Não falou muita coisa. Jesus chorou. É isso. Obrigado, viu? Foi mais Tamo essa junto. segunda rodada. Muito bom estar aqui. Que Deus continue abençoando esse seu trabalho que está realmente agregando valor na vida de muita gente. Obrigado por ter aberto o coração e liberado um pouco dessa experiência, desse tempo de caminhada aí, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Eu quero deixar aqui nas descrições as redes sociais e também o podcast que o meu pai faz lá no canal dele e tem vídeo todos os dias, né? De oração, de devocional, de reflexões, tá? Então tem muita coisa lá. Tá com mais de 1 milhão de inscritos lá, já vai, se inscreve para chegar nos 2 milhões lá. E... Batemos 1.400 agora. 1.400? É. Muito bom, 1.400. E também vou deixar aqui o link da Caixa de Recuperação de Casamentos, tá? Para você acessar e se você quiser enviar alguém lá, vai ser muito bom. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.